Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui no Face. Aconteceu alguma coisa lá na minha conta do, do Instagram que eu não consigo ter acesso. Ainda vou ter que ver o que está acontecendo lá. Mas como a gente tem essa área aqui também pra gente, então eu vou estar entrando aqui. Você vai ser o mais rápido possível notificado que a gente está aqui no Facebook. Tá bom? Então eu vou falar sobre a mesma live que eu faço lá. Normalmente eu compartilho aqui, mas hoje vai ficar diretamente aqui também. Hoje a gente vai falar sobre timidez na infância. Então, o que a gente pode orientar? É uma conversa para pais, para mães, para quem trabalha com criança, né? Eu tenho recebido muitos feedbacks de professores, né, de colegas de serviço que também trabalham com crianças, e todas essas orientações também são válidas. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, sou mãe também de duas crianças, então eu falo que eu consigo, eu sei bem, eu tô lá no dia a dia. A Rebeca tem 2 anos e 9 meses, o Benjamin 6 anos, no dia a dia colocando em prática todas essas situações que eu tenho trazido para você. E eu sei que é desafiador, é todos os dias, mas eu também tenho certeza que esse é um investimento válido, né, que abre muitas possibilidades, né, para a vida dos nossos filhos e para gerações futuras. E criação de filhos tem a ver com a gente, né? Criação de filhos tem a ver com tudo que a gente também aprendeu na nossa infância, também vivenciou, né? Tudo que a gente tem construído e todas as coisas que estão aqui, né? Moldadas aqui dentro, e que a gente também precisa, quando chega os filhos, às vezes a nossa irritação, a nossa perder a paciência que a gente fala, né? A gente fala, meu filho fez eu perder a paciência, mas a paciência quem perdeu foi a gente. Né? Então, criação de filhos também está aí para colocar aos nossos olhos e trazer às nossas consciências o que a gente precisa trabalhar na gente. Mas hoje o tema de timidez, né, tem chegado na clínica muitos casos, né, de crianças com esse traço, né, de temperamento. A gente vai falar timidez, mas que a gente tem que ter alguns cuidados e também eu falo que nem tanta atenção como se a timidez fosse te trazer, fosse ser para sua criança algum transtorno mental. Então a gente vai estar diferenciando um pouquinho, trazer atenção, né? Mas também tirar um pouco o foco que às vezes a gente está dando negativamente para isso, tá? Então a timidez é toda essa inibição, né? Que às vezes a nossa criança tem, esse incômodo que ela tem de estar nesse meio social, principalmente, né? A gente vai falar da timidez quando a gente vê esse incômodo com as pessoas diferentes, ou com as pessoas novas no primeiro momento, ou com as pessoas que ela pouco convive. E isso pode trazer prejuízos, sim, para a vida desde lá da infância, para todos esses relacionamentos que a criança tem vivido, né? Nós somos um ser social, e a criança desde muito cedo é colocado nesse ambiente, necessita desse ambiente, porque ele faz parte da nossa construção, né? E a gente precisa observar isso nas nossas crianças, essa timidez, e ter alguns cuidados que eu vou falar para vocês hoje, né? Então ela vai ter a gente fala, vai ter um pensamento obsessivo, um pensamento que sempre volta e em excesso, com preocupação, né? Traz preocupação com o outro, né? Com a atitude do outro, com o pensamento do outro em relação a si mesma. Então ela está no ambiente, então ela traz preocupação, como é que ela pode estar vestida, como é que ela vai conseguir responder, como é que o cabelo dela está, que ela sente essa insegurança quando ela está num ambiente com esse outro que ela pouco convive ou que ela nunca viu. E também essa timidez vai se generalizar para quase todas as situações que são novas,
né? Experimentar algo novo, né? É estar num lugar novo, para uma escola, uma casa nova, um país novo. Todas essas situações a gente também vai encontrar nessa criança, porque eu vou trazer alguns pontos que mais importante, talvez que eu não menos importante ou mais importante, mas o que realmente eu observo dentro do atendimento psicológico é que a gente não evidencia a timidez em si, né? Essa dificuldade, essa limitação, mas o que a gente pode potencializar nessa criança para que esse traço chegue na adolescência, chegue na vida adulta, trazendo menos prejuízos sociais, né? Menos prejuízos pessoais para essa criança, para esse adolescente ou para esse adulto. A gente vai falar que existe alguns tipos de timidez, alguns autores vão dizer, e tem às vezes a sua criança pode ser aquela tímida, né, que ela é situacional, né? Por exemplo, ela está nesse local, às vezes ela apresenta mais essa timidez, mas ela estando em outro local, não. E também tem a timidez crônica, que em vários locais que ela está, ela apresenta essa timidez excessiva, e aí a gente vai ver algumas reações, né, alguns sinais já visíveis, fisiológicos nela, que remete, a timidez está muito ligado com essa ansiedade, né? Por isso a nossa preocupação lá para o futuro, mas que nesses momentos você já observa algumas reações fisiológicas no corpo dela, às vezes sudorese excessiva, um ataque cardíaco também, ela acelera o coração, às vezes algum tremor, além de se esquivar, né? Ela tenta achar algum ponto de segurança, e normalmente a mãe, né, os pais, é essa pessoa, né, para onde ela se aconchega, né? Ela se esconde nesse momento, ela se esquiva para não fazer esse enfrentamento desse lugar, desse ambiente, dessas outras pessoas que estão ali. Se você quiser ir me escrevendo, também vou podendo ler aqui, gente. Eu acho que eu consigo ver. Para que você também possa me dizer, né? Foi a pergunta de uma das mães que me trouxe, né? Que o filho dela era muito tímido, que ele não conseguia estar nesses ambientes, né? Ele não conseguia passar desse ponto de ansiedade, né? E estar com essas pessoas um pouco mais tranquilo. Os estudos já indicam que parte dessa timidez, ela é genética, ela é um traço hereditário vindo pelos pais, tá bom? Ou por algumas outras pessoas que estão próximas biologicamente. Você vai ver, uma criança normalmente tímida tem alguém da família com esse traço de timidez também. Isso não é para te trazer assim, agora eu também não vou poder fazer mais nada com meu filho, porque ele é um tímido, eu também sou tímida, né? Então agora não tem mais o que fazer. Eu falo que a timidez ela pode ser um traço hereditário, mas como eu tenho trabalhado, gente, o nosso cérebro modifica com as experiências. Então ela não é determinante o seu filho ser tímido, não é determinante isso para a adolescência dele e nem para a vida adulta dele, tá bom? A Paula Amorim trouxe, boa noite, eu aprendi a fazer meu coração vibrar com as pequenas coisas em família, por exemplo, dou valor à tradição familiar, como as ovadas nos aniversários, montinhos, dar risada para mim, que bom, viu, Paula? Isso são bons comportamentos que eu vou estar falando lá no desafio que a gente está acompanhando. Se você está me acompanhando, hoje foi o 5º dia do desafio, amanhã é o 6º dia do desafio, lá no Instagram, todo dia de manhã, tá bom? Você pode me acompanhar lá, e tem um ponto que a gente vai falar sobre a diversão em família, o quanto que isso faz diferença para um cérebro. Mas voltando a falar sobre a timidez, né? Então, ele pode ter esse traço genético, né? E aí, às vezes a gente fica... O que é mais marcante, talvez não é esse traço hereditário,
mas sim, se são pais tímidos, às vezes eles não conseguem trazer esse trabalho, né? Como trabalhar com essa timidez também com os filhos, né? Porque ele já reconhece como sendo dessa maneira, ele age dessa forma, ele também se esquiva de muitos momentos, ele também se priva de muitas situações, né? Porque ele já aprendeu a conviver com isso dessa maneira, né? Eu falo que um tímido, muitas vezes, principalmente na vida adulta, que ele não conseguiu ultrapassar alguns passos, é só o que é necessário fazer, né? Ele se limita de várias formas. Não tô falando de uma fobia social, tá, gente? Eu vou pontuar depois no finalzinho. Mas essa timidez, esse traço, né, de temperamento, então, o que mais marca não é só esse ponto biológico, né? O que marca é que as experiências dessa criança, desde muito pequeno, ele está convivendo num ambiente de tímidos, né? Então, provavelmente, para que esses pais visualizem algo diferente, para que eles possam fazer esse enfrentamento, criar essa habilidade social nos filhos, eles vão precisar também de orientação, de às vezes trazer essa criança para atendimento. Eles também precisam às vezes de um atendimento para que isso possa ser trabalhado. E nada a ver, né? Não tem a ver com transtorno, tá bom? Eu quero pontuar isso, mas que o trabalho de um especialista, por exemplo, do psicólogo, é para fazer com que essas habilidades sejam conscientes, sejam trabalhadas, sejam observadas e colocadas em práticas dentro da casa. Então a gente está falando desse fator genético, mas que não é determinante. Grande parte desse comportamento de timidez vem da experiência de situações onde essa criança está vivendo. E eu quero pontuar algumas situações que podem, mesmo que essa criança tenha esse traço genético, elas podem minimizar esse traço ou também reforçar esse traço, dependendo desse ambiente onde ele vive. Então, não é determinante, por isso que eu acredito no trabalho, né, de fazer desse trabalho, dessa habilidade, poder acontecer, desse olhar do outro, ferir menos essa criança, trazer menos ansiedade, trazer menos estresse. E ele precisa sim de intervenção na infância, para que a gente não chegue na adolescência, onde eles têm vários outros questionamentos e possa ter uma condição de piora, né? Porque assim, eu falo que na adolescência eles pela inserção no grupo, eles já passam por várias outras situações. De incluir no grupo a situação com a autoimagem, com o corpo, né, com o que está usando, com a roupa, com a moda, já são outras coisas no mundo do adolescente que essa criança tímida, quando ela está nesse trabalho dessas habilidades, ela já vai chegar com uma capacidade, com uma autoestima, né, com mais condições de habilidades de estar nesse ambiente social com menor ansiedade, né, com menos estresse. Então, alguns pontos a gente precisa observar dentro desse ambiente familiar, né? Por isso a minha orientação aos pais, eu não estou querendo dizer aqui se você tem uma criança tímida em casa, é sua culpa, tá? Eu sou mãe também, então eu sempre trabalho, distancia dessa posição de culpa, tá? Se distancia dessa situação, porque aí você vai ter ferramentas para trabalhar todos os dias com seus filhos, né? Nós, sim, somos moldados por essa experiência e o que é o meu foco aqui é saber a experiência daqui para frente, o que você vai observar, o que você vai trazer para o seu filho, aonde você vai levar, o que você vai ter de observação para que essa habilidade, para que ele esteja nesse ambiente com maior tranquilidade. Algumas situações podem acontecer que agravam essa timidez, trazendo alguns prejuízos lá na frente. Às vezes a gente vai ver, eu coloquei aqui alguns fatores que a gente precisa ter cuidado, ó. Os próprios pais se sentindo tímidos, eles transferem essas limitações para os filhos, né? Então, assim,
por ser tímido, eles têm algumas limitações, vou me apresentar em público, então provavelmente você não trabalha essa habilidade com seu filho de chegar em algum lugar cumprimentar ou de fazer uma apresentação, o seu filho não te vê fazendo isso e você transfere para ele esses medos, essas ansiedades também, ou limita a participação dele em alguns ambientes, né? Porque você fala, ele é tímido, né? Eu me sentia tão mal, então eu não vou colocar ele para fazer aquilo. Outro ponto, depois eu vou trazer algumas recomendações. Pais que também são muito agressivos, né? Que faz com que o olhar do filho a outra pessoa seja hostil, né? Eles têm um comportamento tão agressivo que a criança acredita que todo adulto ele generaliza isso que ele participa em casa para outras situações, que tudo é hostil. Ele precisa sempre estar acuado, ele precisa sempre estar protegido, porque alguma situação de agressividade vai acontecer. Outras situações são pais que submetem os filhos a constantes críticas e a humilhações, né? A mesma situação, o filho começa a não ter uma condição de autoestima boa, né? De autonomia e autoestima necessário para que ele se sinta seguro de estar nesses ambientes. Isso pode também acontecer. Não estou falando, gente, que acontece na sua casa, mas é uma observação para que você também observe o seu comportamento com seu filho. Como eu falei lá, dos pais que às vezes se limitam porque eles também são tímidos, eles também limitam essas situações do filho, né? E é para que a gente tenha essa condição de olhar que a gente precisa aí da ajuda de uma outra pessoa, de uma outra referência para que você comece a observar. Às vezes você nem tem observação que isso está acontecendo. E quando eu estou falando para que a gente possa criar habilidades de enfrentamento dessa timidez. E enfrentamento da timidez, eu trabalho com muitas mães aqui no atendimento, não é que você vai jogar o seu filho agora no meio lá tem que dançar, tem que fazer uma apresentação em público, então agora você vai bater nele para que ele faça a apresentação, porque a psicóloga falou que ele precisa fazer o enfrentamento, né, nessas situações. Não é nessa condição. Que você crie oportunidades, que você incentive o seu filho assim a ter esse enfrentamento, mas que você tenha uma postura de segurança, você dê essa segurança para ele, que você está ali perto dele, que ele é capaz, que ele pode tentar, que ele vai treinar, que é um treino, ele pode não se dar bem no primeiro, mas ele vai melhorando, né? Isso sim é o enfrentamento. A gente vai colocando um pouquinho à frente, né? A gente vai empurrando um pouquinho os nossos filhos, mas a gente não sai de perto, né? A gente está ali. Pensa quando a gente ensina uma criança a andar de bicicleta, né? A gente não deixa ele sair com a bicicleta, a gente não segura. A gente só deixa de segurar na bicicleta quando a gente sente que ele já pegou um pouco mais de equilíbrio. Mas ele cai lá na frente, ele se machuca, ele rala, ele depois não quer mais ir, né? Ele sente dor, depois a dor passa, depois a gente vai ensinando para ele, vai motivando ele novamente, vai convidando ele novamente a fazer esse treino de andar de bicicleta novamente. E também com crianças tímidas é a mesma coisa. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho com as nossas crianças, eles não cheguem na adolescência, né, com agravamento dessa timidez ou com outros problemas maiores que podem sim levar, né, a uma ansiedade maior, a uma fobia social maior depois lá na vida adulta. Ele precisa sim ser incentivado, ele precisa ser olhado, né? Eu trabalho com algumas crianças que eles têm desejo de falar, mas essa ansiedade, né, esse bloqueio nesse momento é maior do que esse desejo. O medo é maior, essa ansiedade é maior. Para as crianças tímidas, né, a amígdala, hoje eu falei sobre a amígdala ontem ou hoje, desculpa, no desafio.
hoje eu falei sobre ele, é um pontinho lá dentro do cérebro, no andar de baixo aqui, que é responsável por essas fortes emoções, e o medo tá ali, né, a expressão desse medo. E para as crianças tímidas, quando eles fazem, né, a imagem desse cérebro, ela tá hiperativa, né, ela tá em ativação, dizendo quanto que essas crianças nesses lugares realmente, né, eles aumentam a sua ansiedade, eles têm uma reação física, e a gente precisa estar perto, acolhendo a sua criança. Então não é para você desvalorizar, não, filha, não precisa ter medo não, não vai acontecer nada, né? Às vezes é só essa coisa a gente falar, não precisa ter medo. Ele tem o medo, ele está sentindo medo, é real na vida dele. Então que a gente possa acolher o nosso filho nesse momento. E aí sim a gente fala, sim, filho, você pode estar com medo nesse momento, mas eu estou aqui com você para que a gente possa fazer essa tentativa. Eu estou aqui com você, vamos lá, né? Você pode cumprimentar, você pode falar, você pode pagar a conta. Eu faço isso com algumas pacientes aqui, eu faço um desafio, eu coloco uma folha, se alguém quiser pode me mandar uma mensagem, eu coloco uma folha e aí eu faço os desafios da semana. E os pais escrevem alguns enfrentamentos que eles precisam fazer durante a semana, e aí tem uma recompensa no final, que não é uma recompensa material, mas é uma saída, é um filme especial, é um dia junto, que às vezes ela quer fazer alguma coisa diferente. E aí um dos enfrentamentos da minha paciente é comprar pão na padaria sozinha. Sozinha sim, a mãe deixa ela, né, na frente, e para que ela entre, ela fala, ela já é um pouquinho maior, para que ela entre, pague, né, e ela possa dizer aquilo que ela quer. O olhar da mãe tá ali, ela tá segura, mas que ela faça esse enfrentamento. E algumas vezes ela já fez e ela se sente muito melhor agora. Antes ela deixava cair o troco, ela não conseguia nem contar, né? E várias situações aconteciam de reação que ela não conseguia ter atenção à situação que ela estava vivendo. E por causa desses enfrentamentos com segurança, né? Estando perto, ela já tem conseguido se sentir melhor. Então, provavelmente, não só por causa do atendimento psicológico, mas pelo que os pais estão vendo e trabalhando na vida dessa criança, ela vai chegar na vida adulta. Pode ser tímida, gente. Os nossos filhos não precisam deixar de ser tímidos, né? Mas essa característica, esse ponto, não impede eles de estar no ambiente, de fazer uma pergunta, de fazer uma apresentação. Eu brinco com algumas crianças que falam assim, fazer com medo mesmo, mas eles fazem, né? Fazer com timidez, sim, fazer com vergonhas, mas faz. A timidez, né? Esse sentimento às vezes surge, mas você consegue ter um autocontrole, você consegue reagir menos, você consegue controlar a sua respiração e consegue estar nesses lugares. E alguns pontos, então, a gente precisa trazer como observação. O que a gente, então, pode incluir na vida dos nossos filhos para que a gente trabalhe essas condições da timidez? Alguns pontos. Que a gente possa dar espaço para nossa criança. A gente possa dar espaço para comunicação, né? Porque eu falo, na nossa infância era só o adulto que falava, né? Criança não falava, né? Mas que a gente dê espaço, e não é que agora ele vai votar dentro da sua casa, mas que ele possa se expressar, se comunicar, que não tenha toda hora alguém falando, não fala, não, você não pode, fica quieto, né? Que o que ele fala não tem importância, o que ele fala não tem valor, porque vai ser um adolescente, uma criança que não vai precisar se expressar em lugar nenhum, na escola, ou em relacionamentos, ou no ambiente profissional, vão ser adultos que não conseguem falar, porque foram tolhidos a todo momento que eles não podiam se expressar. Trabalhe com seu filho a expressão de sentimento, que ele reconheça o que ele está sentindo, que ele enfrente isso, que ele possa falar, expressar isso na fala, o que ele está sentindo, é medo, é dor, é amor, felicidade. Ensinar desde muito cedo os nossos filhos a expressar o que eles sentem conosco, que a gente dê essa liberdade para que em outros ambientes que eles estejam, eles também saibam que eles podem se expressar
e tem um retorno dessa expressão, né? Que o ambiente ouve eles e eles vão trazer isso com menos ansiedade, né? Do que é uma criança que não é estimulada a falar, a se expressar. Não envergonhe a sua criança nos ambientes públicos que essa criança é tímida, ela nunca fala com ninguém não, ela só fica atrás de mim, né? Só me dá trabalho porque eu tenho que falar tudo por ela. Você reforça a condição do seu filho de que ele não consegue se expressar porque ele está sendo envergonhado, né? Ele está sendo colocado, chamado a atenção de uma forma negativa em público. Reforça o comportamento positivo e o negativo a gente diminui a atenção para que ele não tenha espaço. E uma timidez não é nem um comportamento negativo, mas que a gente diminua o que a gente não quer ver nos nossos filhos, que a gente diminua a atenção do comportamento que a gente não deseja que ele continue e dê mais foco e reforço àquele comportamento bom. Então ele disse um oi, então ele saiu de trás de você, ele já conseguiu te dar a mão. Ele mesmo no primeiro momento que ele ficou tímido, mas depois ele começou a conversar com a pessoa. Então isso sim vai sendo reforçado e não envergonhe ele, né? Porque provavelmente se você está criando um ambiente que traz vergonha, provavelmente ele tende a falar menos, a se expressar menos, a estar nesse ambiente menos seguro, né? E com mais estresse. Outro ponto é que a gente possa proporcionar para os nossos filhos relacionamentos, convivências saudáveis, né? Principalmente para os pais que são muito tímidos, né? Às vezes pode se fechar um pouquinho só no seu ambiente, mas é necessário que a gente inclua os nossos filhos no ambiente social, no convívio saudável com outras crianças, com outras famílias, que eles precisam se sentir seguros nesses lugares, né? Então ele vai sim, tá na casa do avô, às vezes ele vai dormir na casa de um coleguinha. Gente, tempo de pandemia eu sei que a gente tem muitas restrições e por isso que a gente tem que tomar até cuidado, mas que a gente possa incluir ambientes seguros para os nossos filhos. A gente precisa estimular também estar nesse ambiente seguro e você vai trazer para ele que é seguro, que ele pode estar ali. Não é que ele vai estar sozinho, mas que ele vai estar acompanhado, mas que você proporcione isso para ele e não só deixar ele lá muito confortável no ambiente onde ele já reconhece tudo, porque o que ele está com medo, além desse olhar do outro, é com esse diferente, que ele não tem controle, que ele não conhece e que ele vai precisar de habilidades diferentes para lidar ali. E é assim o nosso crescimento, é assim a nossa vida, né? Nós vamos estar em ambientes diferentes e a gente tem que ir criando essa habilidade de estar, às vezes com medo sim, às vezes com algumas restrições sim, mas a gente se propõe a fazer isso. Outro ponto, criar oportunidades para ele se expressar, eu já falei, né? E criar possibilidades de autonomia, eu já fiz uma live sobre isso, e cuidar da autoestima do seu filho. Autoestima e autonomia estão aqui relacionados, né? Autonomia é essa capacidade que a criança tem de fazer algo sozinho, vai dar condições dessa autoestima, né? Que ele se sinta seguro, né? Que ele tem habilidades internas que dão essa segurança dele poder estar em qualquer local, sem precisar da presença da mãe, sem precisar da presença do pai, quando eles estiverem maiorzinhos, é claro, né? Porque eles conseguem se expressar, porque eles conseguem pedir, porque eles conseguem também reclamar, porque eles conseguem passar por todos esses ambientes se comunicando, né? E criando essas relações. Então, isso é um trabalho, né? Que a gente precisa ter atenção. A autoestima está muito relacionado com a timidez, mas como eu falei, esse traço pode existir, mas cada dia mais você vai fortalecendo essa autoestima e mesmo um tímido, né, pode estar em qualquer ambiente. Não é tão agradável, não é o ambiente que às vezes ele mais deseja, mas ele cria possibilidade de estar em todos os lugares, né? Principalmente se é necessário, principalmente numa posição profissional, né, que ele vai precisar se comunicar, ele vai precisar passar um pouco essa ansiedade para agir também nesse ambiente,
né? Uma das habilidades que é mais requeridas hoje no ambiente profissional é do relacionamento, é da comunicação efetiva, né? Então isso tem muito a ver da gente ir trabalhando essa timidez, esses pontos, você se reconhecendo nessa relação, você pai, você mãe, tá? Se você precisar de ajuda, a gente está aqui para trazer orientações. Eu também faço atendimento online, né? Eu tenho aqui a clínica, mas a gente também faz atendimento online e que você possa estar fazendo essa observação, essa consciência do que tem acontecido. Várias situações também de timidez, né? Pode ter esse comportamento diante de alguma situação, ele esquiva-se de alguma situação que traz muito medo, né? Muita ansiedade, mas pode ser que são situações, são lugares onde teve alguma situação estressora, traumática. Então a gente tem que observar quais são esses tipos de timidez que o nosso filho tem apresentado, se é um traço desde a infância, desde lá muito cedo você já tem observado, mas que a gente precisa trazer esse estímulo, né? Essa atenção nossa, de algumas coisas que a gente não precisa fazer e de outras coisas que a gente precisa ter atenção. Tá bom, gente? Então eu trouxe essa live hoje aqui pelo Facebook, mas normalmente eu tô dia de segunda-feira, 8h30 da noite, lá no Instagram. Se você ainda não me curte lá, curte, para que você também esteja no nosso desafio de 21 dias. Eu estou 21 dias, amanhã é o 6º dia de um desafio para falar do filho, cérebro por completo. Tá bom? Então eu estou destrinchando o livro O Cérebro da Criança para que você tenha ferramentas para trabalhar. Um cérebro integrado é um cérebro saudável e a gente precisa também ter atenção a isso e poder dar mais oportunidades, uma educação com intencionalidade para os nossos filhos. Boa noite, gente. Então até amanhã, 6 horas da manhã lá pelo Instagram. Beijo!